Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de mais nada, só tenho a agradecer, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, em meio a tanta correria, em meio a tantas atividades, me fizeram o convite para tratar de um tema muito complexo, muito amplo. Eu tenho feito no meu canal do YouTube lives todos os dias às 21 horas, tratando de aspectos do globalismo, que são muitos aspectos, tá? E cada live, só para vocês terem uma ideia, está dando aí 1h30, 2 horas. Eu faço um esforço, para ficar em menos de uma hora, mas a coisa vai. Quando eu vejo, deu 1h30, 2 horas, um aspecto. Então, cada tópico dessa temática é 10 horas de conversa. Então, você fazer assim uma apresentação que possa, pelo menos, pontuar o que é preciso a gente ter ciência, principalmente como cristãos, como católicos, dessa questão que aí está na ordem do dia, uma questão desafiante para nós, que estamos aqui no começo do século XXI. Então, eu, em ocasiões assim, eu ponho no papel, porque é muita coisa, e nem deu tempo para fazer tudo que eu queria, até os cortes. Então, vai ser assim, ou faz assim ou não faz. Então, a gente vai fazer aqui uma partilha, tá, de algumas questões que eu considero pertinentes, principalmente para nós, cristãos, católicos, diante de tudo isso, porque a gente sabe que a igreja hoje está vivendo, essa crise, em meio a toda essa situação. Nem todos estão conscientes do que está acontecendo. Então, daí que a gente precisa estudar e fazer um diagnóstico da situação, com tantos outros que estão pesquisando e estudando essa temática, e não só ficar no diagnóstico da situação, mas também, conforme o lema de São Bento, ora et labora, tá? E também com ações propositivas para fazer frente ao que tem de sombrio essa agenda do poder global que aí está hoje. Então, eu vou aqui, trouxe aqui para a gente poder fazer aqui essa nossa partilha. Caríssimos amigos, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e partilhar nessa sala onde tantos católicos do país já estiveram, cada um dando a sua contribuição no atendimento daquela tão importante exortação de São Paulo. Ai de mim se não evangelizar. Imagina só São Paulo hoje, no século XXI, o que estaria fazendo? Ai de mim se não evangelizar. Ele foi até os gregos, ele aprendeu o grego para poder estar levando o evangelho também a tantos ambientes hostis, e certamente estaria usando a internet também. Estereópago aí da atualidade, com toda a complexidade que nós estamos vendo. Mas, para mim, é muito cara essa expressão, ai de mim se não evangelizar. Eu vou fazer aqui essa exposição, tem 2 partes. E a primeira parte eu vou fazer mais voltada para nós, católicos. Algumas considerações que eu considero que é importante a gente estar atento. Às vezes, a gente ouve assim, o pessoal que se diz cristão, a gente ouve muito isso, de vez em quando aqui e ali, dizer assim, como eu gostaria de ter vivido em outra época. Já ouviram isso? Eu gostaria de ter vivido em outra época, entendeu? Tá muito difícil aqui as coisas, então gostaria. Então, o que acontece? E com isso, idealiza o passado e deixa de aceitar aqui e agora o bem tão precioso que Deus nos deu, a vida, neste tempo, nesta geração, porque é neste tempo e nesta geração é que Deus quis nos oferecer o dom da vida. Porque a gente ouve muito isso, quando as pessoas começam a estudar mais a fundo essa questão toda, falam assim, nossa, eu queria ter vivido em outra época. É uma tentação. Que também em outras épocas a coisa também era bem complicada também. Então, não adianta, cada época, cada geração tem seus desafios. E a gente, como cristão, tem que estar,
ter fé em Deus e confiar na providência que nos dá força para enfrentar os desafios de cada tempo, de cada época, e aceitar o nosso tempo. Tá? Isso é muito importante para que a gente possa tomar aquela decisão fundamental de estar ou não com Deus, de trabalhar pelo reino ou o antirreino. Porque o que acontece, eu tenho falado nas minhas lives sobre essa temática também, há um mistério na história profundo. Se você pegar Santo Agostinho, fala isso na Cidade de Deus, Bossuet e tantos outros, que é essa coisa das gerações, tá? E o que acontece é o seguinte, você vai ter uns trabalhando pelo reino e outros pelo antirreino. Por isso que é joio e trigo juntos. E isso em todas as gerações, até a última geração, quando haverá o combate final, como a gente sabe, pela fé, a grande tribulação. Cada geração tem tribulações, elas vão se intensificando, até a última geração que vai viver a grande tribulação e logo após, né, o juízo final, porque a palavra final vai ser dada pelo Senhor da vida. E aí é joio e trigo juntos, tá? Aí os anjos virão como ceifeiros, aqueles que trabalharam pelo reino e os que trabalharam pelo antirreino. Então, isso é muito importante saber, isso é um mistério da história. Por isso que no final da exposição eu vou voltar a falar sobre isso, que tem aquela pergunta que eu sempre faço, tá? Em todas as minhas colocações. E com essa concepção, com esse entendimento, a pergunta fundamental é: de que lado estamos? E a resposta foi dada lá no Eclesiástico. De cabeça, lá no Deuteronômio, tá? Escolhe, pois, a vida. Você veja, há 3.000 anos atrás foi dada a resposta. E todos nós somos desafiados a essa resposta, de estar ou não com Deus. De que lado estamos? Então, é preciso saber fazer essa distinção com o dom do discernimento, que é dom do Espírito Santo, para esta decisão. Porque se seremos julgados pelo amor, como ensina São Paulo, São João da Cruz e tantos santos e doutores da igreja, o amor não é um sentimento, como vocês sabem. Os Salmos, tem uma expressão nos Salmos muito bonita que diz assim: o amor quer estabilidade. O amor é uma realidade volitiva. Uma realidade volitiva. Então tem a ver com essa decisão interior tá? Em que decidimos aqui, nesta vida terrena, nesta geração que nós estamos, cada um na sua geração, com os seus problemas da geração, com os desafios, em que decidimos aqui o que queremos definitivamente. Começamos aqui o que seremos na eternidade. Então essa nossa vida, ela é transitória, é provisória, tá? Esse corpo aqui é pó. Tem gente ainda que acha que não, esse corpo aqui é pó. Não vamos herdar o céu com este corpo, tá? É transitório. Mas começa aqui o que a gente vai ser na eternidade. Porque no final de tudo, vão sobrar só 2 realidades. Hoje são 4, tá? Aqui até a realidade terrestre, purgatório, inferno e céu, são 4. Depois só vão ser só 2, o inferno ou o céu. Então a gente começa aqui a decidir o que seremos na eternidade. Isso é muito importante ter, né, o entendimento disso. Deus nos quis agora, nesse começo do século XXI, com todos os desafios desse tempo, desafios complexos, mas é neste tempo também de tão grandes promissões, porque a gente fala do globalismo e dá a impressão que a gente é contra a tecnologia. Não sou contra a tecnologia, eu estou usando a tecnologia aqui, tá? O nosso posicionamento crítico como cristão é contra os abusos, contra o mau uso da tecnologia, como da liberdade, também o mau uso, contra um lado sombrio, questão do controle, tá? Cerceamentos, então existe esse lado sombrio.
Tá? Aí que precisa estar atento. Agora, ninguém conta tecnologia, as melhorias feitas e tudo que está aí, tá? Que propicia melhores condições, a gente tem que saber utilizar para a promoção da vida. Esse que é o nosso posicionamento, entendeu? Em relação a isso, porque quando eu tenho um posicionamento crítico à agenda do poder global, que é a agenda 2030, tá? A gente vai falar mais tarde. Repito, não é aquilo que é de promissão no nosso tempo, tá? Mas é o que há de sombrio, entendeu? Então é isso que é importante estar atento. Então, também nesse tempo também de tão grandes promissões, que Deus nos presenteou com o dom da vida e espera de nós uma resposta nesse tempo tão desafiante, assim como os primeiros cristãos. Vamos lembrar dos primeiros cristãos no tempo do Império Romano. Eles foram desafiados numa sociedade que não era cristã, como hoje. A sociedade de hoje já está ficando globalmente anticristã. Mesma coisa. A gente vai ver. Os primeiros cristãos, eles viveram numa sociedade que não era cristã, era pagã. E hoje nós estamos numa sociedade já neopagã. Já estamos numa sociedade neopagã. Então tem cristão com medo, entendeu? E aí tem aquela expressão que Jesus usa tantas vezes no Evangelho: não tenham medo, né? Pensa em Pedro, por exemplo, quantas vezes, né? Entendeu? Não tenham medo. Não. Porque os tempos que a gente vai ver, essa agenda do poder global, a agenda do globalismo, é profundamente anticristã e neopagã. Tá? Não tenham medo. E sabemos que o testemunho deles, dos primeiros cristãos, naquele tempo tão difícil para a fé cristã, porque tem gente hoje achando difícil. Com tudo isso que nós temos aqui de melhorias, que não havia no tempo deles, o pessoal está achando difícil hoje. Então, por isso que eu falo, não dá para idealizar muito lá atrás. Vai ver como é que eram as dificuldades. Imagina São Paulo, as viagens que ele fez. Eu estive uma vez em Israel, eu fui no deserto, eu fui numa van com ar-condicionado. Lá começou o deserto. Imagina a época, não tinha nada disso não. Então o pessoal se queixa. Eu começo essa minha fala com isso, que é importante. A gente vê muita queixa. Muita gente aí, sabe, prostrado. Então olha para o exemplo dos primeiros cristãos, ou o exemplo dos grandes santos ao longo da história, que não tinha nada disso que a gente tem hoje. Também para otimizar para a evangelização, também para mostrar realmente o Senhor da vida. Então, isso é muito importante, eu sempre observo isso, tá? Então a gente sabe que o testemunho deles naquele tempo tão difícil para a fé cristã, o testemunho deles é que fez vicejar a frondosa árvore da vida, que é o cristianismo. O cristianismo é uma árvore frondosíssima. E o que os globalistas estão agora, numa fase que a gente vai chegar lá, o que eles estão agora querendo? Tá? Que eles vêm com esse projeto, eles estão vindo solapando o cristianismo, olha, desde o século XIV, assim, com mais intensidade. Eu vou daqui a pouco tocar nesse assunto, tá? Que eu considero a gênese do globalismo, eu situo o século XIV, crise do século XIV, eu faço esse recorte. Repito, tem várias leituras, tá? Tem várias leituras, várias abordagens, mas eu faço esse recorte na crise do século XIV, como gênese do que hoje está aí como globalismo, tá? E o que acontece? Hoje, eles estão aí num processo querendo atingir, com essa agenda do poder global, eles querem atingir o quê? A raiz. A raiz dessa frondosa árvore. Porque as folhagens, olha, já foram muitas. Eles querem chegar agora na raiz. Então a gente tem que saber disso. Não vão conseguir. A gente sabe. Não vão conseguir. Agora, o nosso olhar vai para quem? Para os primeiros cristãos. Não conseguiram. Então, por isso que a gente tem que ter ciência disso, tá? Então, é assim, a gente viu que essa frondosa árvore da vida do cristianismo, ao longo dos séculos, né, ter esse percurso, assim, maravilhoso, que você, quando vê a história do cristianismo, você fica maravilhado de ver. Chegou até aqui.
mais de 2000 anos de provação, e põe provação nisso. Tem que late. Põe provação nisso. Você sabe como é que constata o ouro, né? Tem várias coisas, tem várias técnicas para constatar se é ouro mesmo, entendeu? E comprovação, isso que é importante, e comprovação da promessa de Deus de estar conosco até o final dos tempos. Há uma passagem muito bonita, né, dos discípulos, que Jesus, antes da ascensão, né, ele, né, agora é com vocês, entendeu? Aí tem, Senhor, fica conosco, não nos deixa, lá no comecinho, hein? Ó, fica conosco, não nos deixa, logo no comecinho, entendeu? E ele falou, não, fica tranquilo, vou estar com vocês até o fim. Olha, 2000 anos depois, mesma coisa. Quantas vezes a gente fica nessa situação, mas Senhor, fica conosco. Então, isso é muito importante ressaltar. Eu estive aqui em fevereiro de 2021 e eu destaquei uma exposição que eu fiz, que é a seguinte, que isso tem a ver com isso que a gente vai falar aqui. Desde o início, a igreja se viu em combate, com muitas forças adversas. Na primeira fase, o sangue dos mártires surpreendeu os que procuravam entender que força era aquela que os movia a grau tão alto de heroísmo e santidade. Que força que foi aquela? Pega Santa Felicidade, Santa Perpétua, que força que foi aquela? Santa Cecília, que força foi aquela? Não era a defesa de uma convicção apenas conceitual, simplesmente uma grande ideia, bonita e comovente, mas a adesão consciente a uma pessoa, a nosso Senhor Jesus Cristo, que inúmeras vezes repetiu aos seus discípulos, não tenham medo. A vida dos santos fulgura na história da igreja como as estrelas fixas no céu. São eles que trabalham, a gente ouviu agora, pouco, no Evangelho, são eles que trabalham pelo alimento que não perece, dá renovada vitalidade à igreja. Trabalham por dentro de sua estrutura, mesmo também por dentro, atuando tantos que visam miná-la, porque é joio e trigo juntos. O combate pela vida não acontece somente fora, enfrentando os inimigos externos declarados da igreja, mas também em seu interior. O joio que cresce parecido com o trigo, a causar danos e atingindo artérias delicadas na tessitura interna do organismo, combalindo, muitas vezes provocando anemias agudas, como hoje. Anemias agudas, como em nosso tempo. Eu já tive anemia, eu sei que é isso, dá fraqueza. Aí você tem que tomar, né? Tem que tomar alguns produtos para, entendeu? Está acontecendo isso. E os santos então reagem para salvaguardar com caridade, que é o que está faltando muitas vezes hoje. Muita gente com conhecimento, tudo, pai, falta caridade. Está acontecendo muito isso, muito intelectual aí que está faltando, falta caridade. Impressionante. Com caridade, a sã doutrina. Santo Agostinho é um dos exemplos do quanto uma personalidade convincente, junto à comunidade de fé, que é o que a gente vê aqui. Você vê, eu cheguei aqui, Santa Missa, fui me confessar, logo que cheguei aqui, já recorreu ao sacramento da penitência, Santa Missa, oração do terço, bonito, eu acho maravilhoso rezar o terço em comunidade, sabe? Maravilhoso rezar o terço, como agora há pouco tive essa alegria, porque não ser cristão sozinho, ser cristão é uma comunidade de fé, entendeu? Mas Santo Agostinho, ele mostra como uma personalidade convincente junto à comunidade de fé, porque está vendo uma tentação hoje também de partir para isolacionismos. Junto à comunidade de fé, pode fazer em tempos de grave crise. Na sua época, ele teve a impressão, Santo Agostinho, de assistir uma derrocada total. Pega Daniel Hobbes, era o fim. Entendeu? Tudo parecia ruir à sua volta. Tá? Daquilo que ele amara,
proclamara e defendera o que restava agora. Tal sentimento que assalta muitos hoje, com hostilidades mais intensas contra os que professam a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dogmas que professamos no credo. Esta mesma fé deu força à igreja nos tempos de grandes tempestades, e a gente sabe que nós estamos no meio a uma grande tempestade hoje, tá? E lhe fez superar as ondas aparentemente gigantescas das heresias e das ideologias totalitárias. Falamos em Santo Agostinho, eu quis só começar aqui citando isso, que é importante para não ficar uma coisa só técnica, né? Entendeu? Que hoje também está muito técnico o negócio, tá? Então é importante isso, tá? Falamos em Santo Agostinho, pois bem, no seu tempo, enfrentou Santo Agostinho lúcida e corajosamente o arianismo. Então, vocês conhecem o livro do Monsenhor Juan Cláudio Sanahurra, Poder Global e Religião Universal? Diz lá, Sanahurra, agora voltando para cá, tá? Teria muitas coisas para falar, mas voltando para cá, para a gente poder agora entrar na questão do nosso tema aqui. Sanahurra diz assim, a crise da igreja é grave. Tenho a impressão de que não se esconde ninguém, que o cataclisma social que afeta o respeito à vida humana e à família tem esta triste situação como causa. Michel Scuyans, que foi até meu professor de bioética, aqui no Rio, né? Michel faleceu agora, inclusive, em maio. Grande, com 90 anos, quase 90 anos, alguma coisa assim. Grande Michel Scuyans, Monsenhor Michel Scuyans, afirma sem nenhuma dúvida que a nova ordem mundial, do ponto de vista cristão, diz Sanahurra, é o maior perigo que ameaça a igreja desde a crise ariana do século IV. Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Ela parece densa, vamos ter que falar um pouquinho disso aqui. Depois vai ficar registrado, aí que vocês veem devagarzinho, tá? Porque não tem jeito. O pessoal às vezes quer um vapt-vupt, quer um joguinho rápido, não dá. Esse assunto aqui não tem como. A gente até descontrai um pouquinho quando tem tempo, mas agora, entendeu? É assim. Então, a crise é muito grave. E aí tem uma questão que muitos dos nossos sacerdotes também leigos não entenderam, o globalismo. Tá? Então, o Sanahurra está falando aqui que é a crise mais grave desde o século IV. Então, tinha lá o arianismo, que seduziu muitos na época, inclusive do clero, assim como o globalismo hoje está seduzindo muitos do clero e leigos também, infelizmente. Mas ainda pouco estudado pelo clero. E alguns leigos estão começando a pegar, peraí, entendeu? Peraí. São Pio X, em 1907, Papa Chente, portanto, no começo do século XX. Tá, eu vou devagarzinho para poder pegar esses conceitos que são chaves. O que aconteceu? No começo do século XX, São Pio X, Papa Chente, ele foi preciso no diagnóstico da grave ameaça do modernismo. Ele situou, não foi umbigo, não foi nada de relativista, umbigo, foi preciso. Ele fez, na partir do diagnóstico da grave ameaça do modernismo, que ele sábia e corajosamente da Catedral Pontifícia, ali, da cátedra, nossa, eu tô assim, cansaço da viagem, viu? Da cátedra, tá? Da Cátedra Pontifícia, denunciou e condenou o modernismo. Hoje está difícil isso, tá? Todo mundo, não sei o quê, aquela coisa toda, está difícil isso. E ele, assim como Santo Agostinho com o arianismo, denunciou e condenou o arianismo, São Pio X denunciou e condenou o modernismo. E ele usa aquela expressão feliz para isso, que é fantástica, acertou, entendeu do que se tratava. E ele definiu o modernismo lá na Pachende, vocês sabem disso, tá? Ele definiu como síntese de todas as heresias.
Então é o seguinte, a igreja tem uma história maravilhosa, fantástica, de 20 séculos, enfrentando as heresias, né? Uma história gloriosa no enfrentamento desse combate. Chega no começo do século XX, juntou tudo, pegou todas as heresias, e ele fala síntese das heresias. Aí, ó, o século XX, hein? Imagina o século XXI. Está falando do século XX, começo do século XX, tá? Que atingiria em cheio a vida da igreja e causaria terríveis danos, como hoje podemos constatar. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Quando você lê a Patiende, até a primeira vez que eu li a Patiende, gente, nossa, que coisa incrível. Assina embaixo em tudo. Eu não li primeiro, assinou embaixo em tudo. Fazia 100 anos que ele tinha escrito aquilo. Assina embaixo em tudo. Tudo que está lá é aquilo mesmo. Agora, presta atenção nessa questão. O modernismo foi o fermento da mentalidade neopagã e imanentista que, desde a crise do século XIV, eu tenho no meu canal no YouTube várias lives, tem umas 3 lives sobre a crise do século XIV, aquela questão da grande fome, peste negra, guerra dos 100 anos, bem, é assim que o modus operandi, tá? É sempre assim, entendeu? A peste, a fome, a guerra, tá? É sempre assim, tá? E teve uma coisa muito importante na crise do século XIV, que eu teria 10 horas para falar sobre a crise do século XIV, mas tem uma coisa muito importante, que foi a questão da aceitação da usura, o problema quando flexibilizou, quando relativizou essa questão da usura. Só aí as consequências disso foram terríveis, porque se hoje você tem esses monstros financeiros que estão fazendo os globalistas, monstros financeiros, começou lá, com o século XIV, quando, não, sabe, acho que não tem nada a ver, essa coisa, não tem nada a ver. Aí, ó, agora você tem aí monstros financeiros, por quê? Porque havia uma moral cristã muito clara em relação do limite, que não podia ser transposto. Aí quando parte do clérigo diz, não tem nada a ver, pronto, está aí o resultado. Está aí o resultado. Então, desde a crise do século XIV, com a aceitação da usura, que foi nas décadas posteriores, emergiu para, de modo gradual e sistemático, tá, solapar a ordem social cristã que era vigente. Tá, que no século XIII, né, o século de Santo Tomás de Aquino e tantos outros grandes, tá, e começou, né, tem o nominalismo também, que vai ter sua influência, tantas outras forças ali, mas aí começou o desmonte, devagarzinho, que foi indo, e até chegar do jeito que está hoje. Hoje, a gente pode dizer que o globalismo é a materialização em nível mundial do espírito desse modernismo, espírito de subversão da ordem natural, espírito que se voltou contra a natureza humana, que se voltou contra a humanidade de cada pessoa, que se voltou contra Deus, que é um espírito luciferino. Por isso, o globalismo é profundamente anticristão, porque é a expressão em todos os aspectos, porque pegar a Agenda 2030, os 17 objetivos, cada um daqueles objetivos, profundamente anticristão, cada um dos objetivos, porque é a expressão em todos os aspectos dessa síntese de todas as heresias. E aí, agora, a gente tem que, sabe, vamos parar de passar pano, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso, tá? Não dá. Passar pano toda hora não tem condição, tá? E uma das consequências da crise, eu teria que repetir 10 horas para falar sobre isso. Então, eu só estou pontuando. Uma das consequências da crise do século XIV e a aceitação da usura foi a reforma protestante. Não foi brincadeira, não. O que eles fizeram ali não foi brincadeira mesmo. Não estavam de brincadeira. E a gente só sabe pelas consequências. Pelas consequências. Porque foi com a reforma protestante que abriu
todas as brechas e fissuras por meio dos quais o espírito do que depois seria o modernismo, tá, foi adentrando nas instituições sociais da civilização ocidental, e esse espírito que foi adentrando, século XVI, Renascimento, pá, aquela coisa toda, já vindo, né, os autores pagãos da antiguidade, magia, século XVI, alquimia, tudo aquilo que você já sabe, naquele período do Renascimento, etc, etc. Mas por quê? Reforma protestante. Tá? E aí você tem São Pio V, né, fantástico aí, com o catecismo e Concílio de Trento, que foi uma resposta àquele momento que estava vivendo. Então você veja, entendeu? Tem que ter respeito, tem que dar uma resposta. Tem que ter resposta. A cada geração tem resposta, tá? É que nem hoje. Nós vamos dar uma resposta. Pode ter certeza, que eu sempre falo. É o seguinte, que a resposta ao globalismo é o cristianismo. É o cristianismo. Porque o globalismo é uma torre de Babel. Aquilo que o Klaus Schwab está propondo, aquilo é uma torre de Babel. Aquilo vai ruir. É óbvio que aquilo vai ruir, mas exige de nós a resposta. De que lado estamos? Exige de nós, tá? O testemunho, o combate. Nós somos igreja militante. Aqui não é nem a padecente, nem a triunfante, é militante. Cadê? Cadê os militantes? Cadê? Tá tendo muito choradeira. Não tá tendo? Com toda essa comodidade aqui, muito choradeira. Tá. Cadê? Mas tem que saber o que está acontecendo. Então, o que aconteceu foi isso, tá? Reforma protestante preparou o terreno para a era das revoluções. Se você pegar, por exemplo, o século XVII na Inglaterra, o que aconteceu ali, você pegar aquela questão, que eu só vou citar, né? Porque, entendeu? O tempo é curto, mas pegar aquela questão dos cercamentos. Aquela questão dos cercamentos. Aquela coisa de começar a empurrar o pessoal para as grandes cidades. Tá? Tudo que aconteceu no século XVII, as revoluções políticas no século XVII, aquilo preparou uma subversão do trabalho. Do trabalho. Acabaram depois, com a Revolução Francesa, de vez as corporações de ofício. Acabou. Acabou. O trabalho deixou de ser lavoro, aquela coisa do labor, né? Que isso, na agricultura tem muito essa coisa. Eu diria 10 horas para falar sobre isso, e passou a ser tripalho. Passou a ser tripalho. Escravidão. Mecanizado, sem sentido, brutalizado, desumano, que a gente vai ver depois, no século XIX, tá? Que vai gerar, inclusive, as terríveis condições de pauperização social que vai levar o Papa Leão XIII a fazer a renovar, um pai de 7, entendeu? Então, quer dizer, isso é reforma protestante de consequência. Entre tantas outras, tá? Então não dá para passar pano nisso. E aí tem que estudar a fundo a coisa, tá? Tem que estudar a fundo a coisa para entender isso. E aí você vai ter, então, século XVII, muito importante para entender, principalmente a questão da subversão do trabalho, que vai preparar o terreno para quê? Para a primeira Revolução Industrial. Hoje, o Klaus Schwab está aí com a quarta Revolução Industrial. Quarta. Automação do trabalho, essa questão do trabalho é importantíssima. Entender essa questão da transformação do trabalho, da subversão do trabalho. Hoje está com a quarta Revolução Industrial, que é a automação total, a atomização da sociedade, e a atomização e a automatização. São dois a atomização, tá? Por isso eles estão solapando a família, para ser atomizada a sociedade, porque a pessoa fica vulnerável, sem suporte, que a família é o suporte da pessoa humana, e a automatização, com a automação, inteligência artificial, robótica e tudo mais, como você já sabe, etc, etc, etc. E aí, você vai ter, então, no século XVIII, na Revolução Industrial, com a mecanização do trabalho, a urbanização, e com todas as seduções da urbanização, das falsas necessidades que vão ser criadas para o que a gente já sabe, tudo que aconteceu, as convulsões sociais e políticas, que tinham como objetivo destruir a nobreza católica e o furor da Revolução Francesa e tudo mais, como a gente sabe, etc, etc. Bom, corri com isso porque cada tópico desse, né, 10 horas de conversa. Agora, o que é importante agora a gente entender aqui?
final do século XIX. Final do século XIX. O que é que vai acontecer no final do século XIX de relevantíssimo nesse processo? Principalmente nos Estados Unidos, que se concretizaram lá, final do século XIX, nos Estados Unidos, que se concretizaram as condições econômicas, agora presta bem atenção nesse detalhe aqui, que se concretizaram as condições econômicas para que alguns poucos indivíduos já independentes e libertos da moral cristã, católica, totalmente. Basta ler a Ética Protestante e o Espírito Capitalista do Max Weber e tantos outros estudos, que eles ficam comparando a parte econômica entre protestante e católico. Pá, isso aí, fácil de entender. Esses, alguns poucos indivíduos, puseram em prática a lógica e o modus operandi expressa assim, para resumir, qual que é a lógica desses magnatas. Que tem um livro do Charles R. Morris, chama-se Os Magnatas. É um livro até didático, tá? Mas assim, entendeu? É um ponto de partida para entender a cabeça dos globalistas. Ponto de partida. Livrinho, sabe assim, primeira leitura, tá? Não é aquele catatauzão que você fica assim, não. Primeira leitura para começar a entender a cabeça dos magnatas, do final do século XIX, começo do século XX, com essa lógica, com esse modus operandi, tá? Resumindo, qual que é o modus operandi, qual que é a lógica deles? Tem uma frase que vai movê-los até hoje para chegar no Larry Fink. Alguém conhece o Larry Fink? Então, Larry Fink, pois é, esse está por trás, Esse não tem STF para ele não tem mídia para ele, não tem. O Larry Fink é o céu da BlackRock. BlackRock. Conhece a BlackRock? Tá. Então, Vanguard. Hoje estou aqui. Vanguard. State Street Corporation. Tá. É esses que estão mandando hoje. Vamos chegar lá. Entendeu? Então, mas começou lá no finalzinho do século XIX com aquela lógica assim, ó, agora, ó a frase que define: não basta ganhar dinheiro, mas é preciso lucrar cada vez mais e constantemente. Essa é a lógica do Google. Com o superávit de dados comportamentais, que o Google ganhou muito dinheiro com essa lógica, Então, foi assim que com essa lógica aconteceu um fato que vai ter consequência nisso. Foi assim que o John D. Rockefeller fez a maior fortuna financeira que um ser humano havia amealhado em vida. Avaliada a fortuna dele em 1937, ano da sua morte, em 1,4 bilhão de dólares. Isso, na época já era uma coisa assim estratosférica, mas esses de hoje tem mais, tá? Já está na faixa de trilhões, mas na época, 37, correspondendo pelo reajuste da inflação em 2020 a 25,2 bilhões de dólares atuais, que foi o caso Rockefeller, sem precedentes na história, que faria empalidecer a fortuna dele o faraó do Egito, os imperadores romanos e até mesmo os califas medievais. Quer dizer, sabe, o que o Rockefeller amealhou, tá? E aí, o que aconteceu? Além de Rockefeller e outros audazes, porque eles gostam muito disso, de audácia. Tem algumas palavras na vida deles, assim, audácia, intrepidez, transgressão, e aí por todos os níveis, tá? Além de Rockefeller, outros audazes, intrépidos, amorais, e também imorais, por serem amorais, com a mesma lógica de pensamento: não basta ganhar dinheiro, mas é preciso lucrar cada vez mais e constantemente, seguiram a mesma obsessão,
o Andrew Carnegie, o Jay Gould, o J.P. Morgan, que o Charles R. Morris retrata muito bem no livro dele, Os Magnatas. Então, para entender a mentalidade esse pessoal que vai, depois com outros, fazer a agenda do poder global, que hoje está sendo imposta em nível mundial, para tudo e todos, para o controle de tudo e todos. Porque tem duas palavras-chave que, desse pessoal aqui até hoje, que move a ação deles: lucro e controle. Lucra porque controla. Controla porque lucra. Então, isso é muito importante saber. E, além disso, tá, outras influências marcaram o pensamento, a lógica e o modus operandi desses magnatas. Então, agora é importante saber essas influências, que eu só vou citar, porque, repito, cada uma dessas influências aqui é um curso, não é nenhuma aula, é um curso, tá? Então, o que vai acontecer? Isso que tem que entender. Então, esse pessoal que chegou a uma fortuna estratosférica, por quê? Porque tem um detalhe que é o seguinte, ali nos Estados Unidos, no final do século XIX, a legislação permitia, não tinha regulação, não tinha legislação que pusesse freio neles, entendeu? Então, eles foram embora. Não tinha legislação que pusesse freio. Por isso que, por exemplo, no nosso movimento, que foi fundado em 2005, na nossa diocese, inclusive, chama-se Legislação em Vida. Legislação em Vida. O pessoal acha que não, que o campo legislativo não deixa, não, sabe, essa coisa não deixa para lá. Aí os maus ocuparam todos os postos, inclusive os postos no campo legislativo. Claro. Por que nós tivemos Moisés? Veio com as tábuas da lei, veio com a legislação. Então, como no final do século XIX, nos Estados Unidos, a legislação, sabe, era flexível. Então, fizeram o que fizeram, avançaram e chegaram a fazer o que fizeram. Aí o que vai acontecer com esse pessoal, com esses magnatas? Olha só, eles chegaram a uma fortuna estratosférica acima de presidentes dos países do mundo. Eles tinham mais dinheiro que os presidentes dos países do mundo, que reis, que tudo mais. Então eles falaram, pô, peraí, se eu tenho uma fortuna tão exorbitante, tá? E aí eles têm esse outro componente de achar que pode comprar todo mundo. Isso aí está no DNA deles. Acho que a gente pode comprar todo mundo. E compra muita gente, viu? Nossa, muita gente, entendeu? A mim não, mas eles compram muita gente, entendeu? Aí o que vai acontecer? Aí eles vão pensar o seguinte, peraí, se a gente tem muito dinheiro, tecnologia que eles começaram, né, a investir, e a gente pode influenciar através das universidades, da imprensa, tudo mais. Então, peraí, a gente já superou, transgrediu a moral. Então, peraí, então vamos fazer a sociedade do nosso jeito. Vamos fazer a sociedade do nosso jeito. Entendeu? E aí é óbvio que o alvo, desde o início do projeto deles de sociedade distópica, não é nem utópica, é distópica, tá? O alvo foi quem? A sociedade cristã, pensamento cristão, a Igreja Católica, principalmente, no final do século XIX, começo do século XX, por isso que São Pio X vem com essa encíclica fantástica da Patiente para, cuidado, os caras não estão de brincadeira, entendeu? E aí o que vai acontecer? Aí eles têm um pensamento que move a ação deles, esse capitalismo deles, entendeu? Eles têm um pensamento, tá? Qual é? Pensamento com várias influências no modo de agir deles. Então, eles vão ter várias influências. Uma delas, malthusianismo. Malthusianismo. Pega esses magnatas aqui, todos eles já vêm desde o começo com essa ideia de que tem muita gente no mundo. Então, já vieram com essa ideia do Malthus, que é uma falácia. Outra influência, que, repito, cada uma dessas influências é um curso. Cada uma delas. Mas só para citar. Então, o malthusianismo. E está aí até hoje, na Agenda 2030. Na agenda do globalismo. Outra, o galtonianismo. Do Galton. E o Galton era eugenista. A mentalidade dos globalistas, então, é assim, desses que estão aí hoje, que vem deles, é malthusiana e galtoniana. Então, tem que conhecer o Galton, saber o que o Galton pensa. Outro que não podia faltar nessa lista aqui, né, o darwinismo. Tá? Sobre o Darwin, então, nossa,
Entendeu? Você já sabe. Não me convence. Nunca me convenceu. Não me convence. Mas é outro debate, outra história. Outra influência, o utilitarismo. O eugenismo. Então, essas influências e outras é que estavam na cabeça do Rockefeller. Estava na cabeça desses caras, desses magnatas. E aí o que vai acontecer? Isso que é importante entender. E eles decidiram, no começo do século XX, reengenheirar a sociedade. Eles decidiram, eles tinham poder financeiro acima das nações do mundo, e eles disseram, bom, vamos reengenheirar isso aqui. Entendeu? E começou um processo de reengenharia social radical no começo do século XX. E para fazer o desmonte da sociedade cristã no começo do século XX, eles fizeram de tudo, inclusive provocando conflitos sociais, provocando, situações extremas, utilizando partidos políticos extremos para desestabilizar a sociedade e, inclusive, eles estão por trás dos grandes conflitos sociais e das grandes conflagrações mundiais, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu vou aqui só pontuar, né? Mas para entender, a primeira tentativa que eles tentaram fazer para tomar as nações e tomar as instituições para ditar a agenda que eles já estavam começando a preparar, e essa agenda do globalismo, você vai conhecer nos detalhes, por exemplo, lendo os relatórios das grandes fundações que eles fundaram, porque esses magnatas, esses plutocratas, esses grandes bilionários que estão acima das nações e constituições do mundo, não tem tribunal para eles, nunca tiveram. Não tem STF para eles, não tem, porque eles compram, eles corrompem, tá certo? E eles vão embora, eles têm a mídia com eles, eles têm a imprensa, a mídia com eles, e os judiciários com eles, aos poucos foram nesse sentido. Então o que eles fizeram? Eles foram indo nesse crescente, e aí eles tentaram fazer a Liga das Nações. No final da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações. Aí tem maçonaria também, tem uma série de sionismo, tem uma série de outras influências aqui, uma série de outras. É como isso aqui, essa exposição vai para o YouTube, eu não posso nem citar certas coisas, senão fecha o canal, não é nem a live, é o canal fecha. Então, mas só para pontuar que tem esses componentes também, nesse processo de desmonte da civilização ocidental cristã e de modo muito especial a sã doutrina católica, que valentemente São Teodécimo foi grande e heróico defensor, com a sua patente já conhecida. Então, para o avanço das tecnologias, desde antes da primeira Revolução Industrial, e aí mais um outro ponto importante, falei que aqui a exposição ia ser densa, informações, depois vocês, cada um vê com calma, né? Porque não dá para tem que sair um pouquinho da superficialidade, né? Lançar as redes em água um pouquinho mais profundas, né? Um pouquinho só, pelo menos um pouquinho, né? Porque senão fica só essa coisa, tá? Que vocês estão vendo aí. Então vamos lá. Para o avanço das tecnologias, porque para ter o lucro e o controle que eles alcançaram na proporção que eles chegaram hoje, tem que ter tecnologia. Eu até tenho uma live intitulada A Tecnologia como Transgressão. O lado transgressor da tecnologia. Pega, por exemplo, um avião supersônico. Pega, tudo é transgressão. Da velocidade, da pressa do carro. Tem esse componente. Todos os avanços tecnológicos têm um lado positivo, legal, mas tem um componente transgressor também. Se você for analisar, se você for ver, tá? Então, para o avanço das tecnologias, desde antes da primeira Revolução Industrial, quer dizer, para eles chegarem a essas tecnologias todas, tá? Ainda antes da primeira Revolução Industrial, presta atenção nesse outro ponto que é importante para entender a mentalidade dos globalistas, que aí estão hoje fazendo o que estão fazendo, impondo a Agenda 2030 e tudo mais, como nós, entendeu? Estamos vendo. Para o avanço das tecnologias, desde antes da primeira Revolução Industrial, ainda no século XVI, XVII, então nós vamos ter outras contribuições para isso. A alquimia, a magia e outras expressões da gnose e exóticos esoterismos
mais tarde também a maçonaria, contribuíram para o lento, gradual e sistemático processo de subversão do catolicismo, que era o alvo deles, com as consequências em todos os campos da vida social, chegando ao século XX, quando os magnatas entenderam que já era possível, também por conta da tecnologia disponível, das tecnologias disponíveis, consolidar a nova ordem mundial, que aí você fala assim, por que nova ordem mundial? Se é nova, se contrapõe uma anterior, se contrapõe uma velha ordem. Obviamente que se contrapõe à cristandade. E a gente vê muita gente aí pegando a Agenda 2030 achando lindo e maravilhoso, que está lá. Inclusive, gente do nosso clero acha lindo e maravilhoso a Agenda 2030. E não tem esse pano de fundo de saber o que está por trás, o que está oculto, de onde vem tudo aquilo. O que aconteceram com esses magnatas? Digamos assim, esses que antecedem aos globalistas que aí estão hoje, tá? Eles passariam, então, a financiar a tomada das instituições. Então, você tem que entender bem isso aqui. Por que as nossas instituições hoje estão uma casca? Uma casca. Não tem conteúdo. Não tem. Você vai assim, eu vou para a escola. Chega lá, você não aprende nada. Não tem. É uma casca. Tem um nome, mas não tem o conteúdo. Não tem o tutano ali dentro. Não tem. Não tem. Entendeu? É só uma casca. Qualquer instituição que você vai é uma casca. Porque o que eles fizeram? Eles tomaram as instituições e eles são, usando, já falei isso de uma leva até, eles têm um processo vampiresco. Eles sugam, sabe? Eles sugaram a seiva das instituições. Das instituições sociais que tinham a base na moral cristã. Foi isso que eles fizeram. E para isso, eles foram tomando as instituições, investindo, financiando, fundando universidades, na medicina, Rockefeller também fez isso, em todos os campos, nas escolas, na mídia, na imprensa, e também eles queriam tomar as nações do mundo. Porque a Agenda 2030, a agenda do globalismo, é uma agenda que atenta contra a soberania de todas as nações. Cada um daqueles objetivos é um atentado à soberania das nações. E quando você atenta contra a soberania das nações, você também está atentando contra a soberania das pessoas. Contra a soberania dos corpos e das almas das pessoas. Que é o que eles estão hoje nesse processo. Como nós vimos durante a pandemia, o que eles fizeram. Nós vimos o que eles fizeram, eles mostraram a cara na pandemia do que eles estão dispostos a fazer daqui para frente, porque durante a pandemia as justificativas foram sanitárias e vai vir agora outras justificativas com a narrativa climática e tudo mais, como estão lá na Agenda 2030, na Agenda do Poder Global. Então, eles passaram a financiar a tomada das instituições. E uma coisa aqui em particular, que a gente observa, é assim, se vocês forem ver, por exemplo, na história, você tinha, na Idade Média, as cidades eram tinham as muralhas, tá? E as muralhas existiam não só para proteger a cidade materialmente, era também a proteção espiritual da cidade, tá? E o que aconteceu no processo? O que eles procuraram fazer? Qual era o objetivo? Derruir as muralhas, que eram muralhas de defesa. E foi assim que aconteceu no processo também com as nossas instituições. Então as instituições foram sendo, ao longo do século XX, tomadas, os postos de decisão, as pessoas que estão à frente, os donos de empresa, os donos de escola, seja público-privada, os governantes, foram corrompidos, foram sendo corrompidos. Foram sendo colocadas pessoas com a mentalidade, com esse espírito, o espírito dos magnatas, o espírito globalista, o espírito modernista. E o mais terrível nesse processo ao longo do século XX, principalmente depois da segunda metade do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi ver como que a nossa igreja foi também tomada por esse espírito. Por quê? Porque aí que está o X da questão.
Por que o nobre era nobre? Porque ele era um defensor. Ele era um defensor. E o que aconteceu nesse processo? Quando você não tem defensores, quando falta, não vou dizer de todos, mas de muitos, o autêntico pastoreio, que é o de defesa, comprometido com a salvação das almas e tudo mais, houve o que nós temos visto. Também houve fissuras abertas, brechas foram abertas e esse espírito adentrou e tomou, tá? Tomou o pensamento, tá? Daqueles que são os dirigentes, não todos, mas muitos dirigentes, e estão sendo conduzidos por cantos e sereias, não entenderam a lógica, o modus operandi, a mentalidade dos globalistas, desse globalismo que está aí na Agenda 2030, e estão sendo muitos omissos e coniventes com isso, e não pararam para, pera, o que está acontecendo? Vamos estudar isso aqui, e vamos fazer frente a isso aqui, para ter coerência de vida, porque o cristão sempre foi, ao longo dos 20 séculos, sinal de contradição. Aquilo que não é de Deus, aquilo que vem do maligno. E a agenda do poder global, para quem estuda a fundo, tá? Não há titubeio em afirmar que é uma agenda do maligno. Então, é isso que precisa entender nessa questão também. Bom, basta ler os relatórios deles. Por exemplo, a Fundação Rockefeller tem relatórios desde 1913. Eu li os relatórios da Fundação Rockefeller desde 1913. Ali você vai vendo, passo a passo, ano a ano, o que eles financiaram, o que eles defendem, o que eles pensam. Ali você vê o malthusianismo, o galtonianismo, o darwinismo, você vê tudo isso lá nos relatórios deles. Tá? Eles, então, passaram a financiar a tomada das instituições, porque antes as instituições eram ancoradas na ordem natural e cristã, e aí eles começaram a promover a mais radical reengenharia social que vem sendo promovida a cada novo avanço tecnológico, porque eles querem chegar no transhumanismo. E essa questão do transhumanismo é muito preocupante, porque é o ponto culminante de todas as transgressões e o ponto culminante da revolta contra a natureza humana, da revolta contra Deus, dessa rebelião luciferina. Por quê? Porque é uma aposta em fazer aqui, nesta vida terrena, tá? O paraíso artificial que eles querem fazer, com a distopia panóptica que o Fórum Econômico Mundial vem apresentando. Tirando do horizonte, de vez, tirando do horizonte das pessoas, Deus. Tirando Deus do horizonte das pessoas. Então, quer dizer, é a materialização, o projeto do Fórum Econômico Mundial, a materialização, tá? Dessa profunda revolta metafísica que vem nesses séculos todos da modernidade e que atingiu o seu ápice do século XX. Agora, com a biotecnologia, com a cibernética, eles querem chegar a essa distopia panóptica com o transhumanismo, tá? E tem uma outra coisa também que daria também, 10 horas de conversa sobre isso, mas que é também o horizonte deles, que são as tais cidades inteligentes. Então eles vêm com um palavreado bonito, mas é preciso estar atento e vigilante. E só sobre as cidades inteligentes também teria assim, um recorte assim, extensíssimo para falar o que está por trás desse canto de sereia e que está aí. Bom, então o que acontece? Esse pessoal, eles começaram então a agir nas sombras, eles não precisam de holofotes, eles não precisam de mídia, eles têm dinheiro, têm poder, não precisam de mídia. Então eles começaram a fazer o seguinte, agora esse é um outro ponto importante, para a gente fechar aqui pelo menos esse primeiro apontamento, tá? Porque como eu falei, cada tópico a gente tem aí muita coisa. O que aconteceu? Eles tentaram, então, nesse processo de reengenharia social radical, tomar as nações com a Liga das Nações, final da Primeira Guerra Mundial. E ali ainda não aconteceu como eles queriam. Então, foi feito todo um processo, como a gente viu, foram provocadas
situações como, por exemplo, a gente viu grande recessão, a grande depressão, né? Todo aquele entre guerras, aí veio a Segunda Guerra Mundial, e aí já no final da Segunda Guerra Mundial, então eles vieram com a criação da ONU. Então, sobre a questão da ONU, tá? É assim, a partir do momento que eles criaram a ONU, tá? E a partir do momento que eles criaram aquelas agências da ONU, e também aqueles outros organismos, aquelas instituições, um pouquinho antes até, Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, tudo mais, eles vão criar aquelas agências todas com algumas propagandas, como por exemplo, desenvolvimento, defendendo o desenvolvimento das nações. Só que na prática, o que a gente viu de lá para cá foi pelo contrário. Quer dizer, tudo que foi vindo da ONU, tudo que foi vindo dessas agências, foi no sentido de impedir o desenvolvimento das nações e não promover o desenvolvimento das nações, principalmente as chamadas nações emergentes, as nações do hemisfério sul, principalmente. Então a gente começou a perceber essas falácias. A questão do FMI, por exemplo, pode observar, estou aqui até sendo um texto um pouquinho aqui para avançar mais um pouco. Desde que foi criado o FMI, pode observar, faz um estudo, pesquise. O endividamento das nações foi uma coisa que estrangulou as nações, principalmente as nações em desenvolvimento. Pode observar, entendeu? Se você for observar, quer dizer, desde a fundação do FMI até hoje, as nações que eles disseram, né, no palavreado bonito, que promoveriam o desenvolvimento, eles acabaram endividando de uma tal forma que hoje está do jeito que está, com o sistema financeiro, como a gente está vendo, etc, etc. Então, a criação da ONU nesse processo todo foi fundamental para que, vejam bem, a ONU passou a ser um agente executivo, tá, para a elaboração, com muita pesquisa feita, etc., de uma agenda, a que eu chamo a Agenda do Poder Global. E essa agenda foi sendo construída ao longo das décadas de 50, 60, 70, 80, porque eles trabalharam a longo prazo nesse desmonte civilizacional, e ela vai chegar então aqui, estou saindo um pouco do texto aqui para poder avançar mais um pouco, para a gente poder ter um fechamento no tempo, né, que se faz necessário, eles vão chegar então aos anos 90, tá, onde eles fizeram, a ONU fez uma série de grandes conferências internacionais, as grandes conferências internacionais da ONU dos anos 90, e ali foi gestada nos detalhes a agenda do poder global. Saiu das grandes conferências internacionais da ONU, uma delas a ECO 92, aqui no Brasil, tá? Saiu a Agenda 21, e depois, tá? A Agenda 2030, que no começo já do século 21, eles começaram a querer implantar a Agenda 2030, que essa é a agenda do globalismo, com essa mentalidade dos magnatas do final do século XIX, que depois ao longo do século XX foi se aprimorando com todos os avanços tecnológicos, etc. Mas ali estão as premissas, né, daquilo que está na Agenda 2030. Só que aí aconteceu o seguinte, assim, para resumir, tá? Assim, para resumir, que tem, nossa, tanta coisa, mas para resumir, a questão é a seguinte, eles, veja bem, fizeram a ECO 92 em 92, tá? E aí houve vários outros documentos importantes, por exemplo, o Clube de Roma em 72 teve, né, aquele importante documento, Os Limites do Crescimento, que é um importante documento para entender a mentalidade já profundamente neomalthusiano, aquele documento do Clube de Roma, Os Limites do Crescimento, com aquela ideia assim, e dali já começa a trabalhar nos anos 60 e 70, dessa época você vai ter o relatório Kissinger, em 74 também, então você tem os limites do crescimento, Clube de Roma, você tem o relatório Kissinger, 74, e você vai ter na década seguinte, você vai ter o relatório Brundtland, de 87, onde pela primeira vez eles colocaram ali um mantra, que vai ser a peça de propaganda deles para toda a promoção da agenda, que é o tal desenvolvimento sustentável. E para entender a questão do ambientalismo que vem da ECO 92,
é importantíssimo entender a influência neopagã desse ambientalismo, do ponto de vista ideológico. A Marilyn Ferguson é uma escritora que naquele período influenciou muito os documentos da ONU, tá? E aí o que vai acontecer? Aí eles começaram a, digamos assim, eles começaram a ir visitando os parlamentos, entendeu? Eles começaram no finalzinho dos anos 90, começo, na primeira década dos anos 2000 e do século XXI, nas duas primeiras décadas, eles começaram a querer que a agenda pudesse estar acontecendo com leis sendo aprovadas nos parlamentos. Eles precisam, né, aprovar. Tem que aprovar nos parlamentos, tá certo? Só que eles começaram a perceber que estava demorando, não estava com a velocidade que eles precisavam, entendeu? Tanto é que em 2015 a ONU vai fazer uma reunião, tá, com todas as nações do mundo e vai dizer, bom, agora nós vamos impor a Agenda 2030 e todas as nações do mundo pagam a ONU, né, porque a ONU é sustentada com recurso público das nações do mundo, para uma agenda que se atenta contra a soberania das nações, tá? E a partir de 2015 ela decidiu que a Agenda 2030 teria que se efetivar. E aí veio 2020 com a pandemia, e aí com a pandemia a gente viu que eles tomaram a decisão de impor a agenda do globalismo, a agenda do poder global, tá? Com as medidas abusivas que nós vimos durante a pandemia. Agora, assim, vejam bem, o que nos deixa perplexos, eu acho que é o adjetivo, eu acho que eu teria aqui um monte de mais coisas para muito mais, mas eu quero aqui estar abreviando para a gente poder, tá, estar no nosso tempo. O que a gente fica perplexo de ver é como, tá? E agora vamos entrar numa parte mais delicada agora para encerrar aqui a nossa posição. Como que essas fissuras, essas brechas que foram abertas também dentro da nossa igreja, como que parte do clero, não vou dizer que é todos, foram acatando, foram aceitando essa agenda. Então isso nos dá, como católicos, a gente fica perplexo e ainda a gente se indaga do porquê de muitos daqueles que estão em postos dirigentes da igreja não perceberam o caráter maligno dessa agenda, não perceberam, tá, o pensamento e a disposição desses que estão promovendo essa agenda de corrosão da moral cristã em todos os aspectos. Quando a gente fala a questão do aborto, quando a gente fala dos ataques contra a família, quando a gente fala de ideologia de gênero, está na agenda 2030 tudo isso. Controle populacional está na agenda. Por exemplo, o primeiro objetivo da agenda 2030, que é a agenda do globalismo, fala que eles usam eufemismos, palavreados bonitos, tá? Eles dizem lá, erradicação da pobreza. Só que você vai ver, assim, por fatos, que na verdade o que está por trás ali daquele eufemismo não é a erradicação da pobreza, é a erradicação dos pobres. Com uma política neomalthusiana de controle populacional altamente sofisticada. Altamente sofisticada. Então, quando você fala, por exemplo, quando você fala no segundo objetivo, o eufemismo de combater a fome, tá? Tem uns que gostam desse slogan, fome zero, faturaram politicamente, vocês conhecem, né? Tá aí, querendo voltar, faturou politicamente com fome zero, tá? Quando você fala em combater a pobreza, combater a fome, que está no objetivo, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, ó, presta atenção, isso é muito importante para todos os objetivos, todos os 17 objetivos da Agenda 2030, que é a agenda do poder global, que é a agenda do globalismo. Cada um dos objetivos são eufemismos para controles estratégicos. Cada um deles. Então, é assim, erradicação da pobreza é controle populacional. Combater a fome é controle dos alimentos. Igualdade de gênero, que está lá, igualdade de gênero, por exemplo, é controle dos sexos. Tá? Pois é, e muito mais, tá? Controle dos corpos. Controle dos recursos naturais.
controle da infraestrutura e por aí afora. No meu canal no YouTube eu tenho lives de 1, 2, 3 até para cada um desses objetivos, onde eu falo sobre cada um desses controles. Questão da água, por exemplo. Controle da água, controle dos recursos naturais. Só que agora o que acontece? Eles têm, assim, um organismo internacional que é a ONU, que tem 193 nações do mundo que estão lá, amarrados, atrelados como numa teia. E por trás da ONU estão as grandes fundações bilionárias, que são as herdeiras desses magnatas com esta mentalidade, que estão impondo a agenda do globalismo ao mundo. E aí, o que a gente fica, volto aqui, perplexo, que eu acho que esse é o adjetivo melhor, é que a gente viu, aqui a gente não pode passar pano, tem que pelo menos pontuar essa perplexidade. O que aconteceu foi o seguinte, até o pontificado do Papa Bento XVI, isso tem que pontuar, tá? De algum modo, essa agenda foi assim, segurada, digamos assim, tanto que o Sanahura escreveu o livro dele, Poder Global e Religião Universal, em 2012. Então, fazendo denúncias. O grande feito do Sanahura naquele livro, ele faz denúncias de que a agenda estava entrando dentro da igreja. Ele diz, gente, acorda, a agenda está entrando dentro da igreja, tá certo? Vamos fazer alguma coisa, porque tudo isso, aborto, tudo que a gente está falando, está dentro da agenda, do pacote. E o que aconteceu? Já tinha, por exemplo, o Marcelo Sanches Sorondo, tá? Ele é chanceler da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, da Pontifícia Academia das Ciências e das Ciências Sociais, e ele simplesmente começou, tá, a abrir as portas da Pontifícia Academia das Ciências para os globalistas. Isso é fato, público e notório. Inclusive em 2019, pela primeira vez, a Fundação Rockefeller fez um workshop dentro do Vaticano, tá, sobre alimentos, porque é a questão do controle dos alimentos. Então isso trouxe para nós, assim, uma preocupação, entendeu? Trouxe para nós uma perplexidade no sentido de que, peraí, assim como no século IV, muitos do clero foram seduzidos pelo arianismo, hoje muitos estão seduzidos pelo globalismo. Então nós, como leigos cristãos católicos, temos que chamar a atenção a isso e exortar que o clero e os leigos estudem esse fenômeno. Estudem esse fenômeno e encontrem uma resposta para pôr freio aos abusos que esses monstros financeiros que agem hoje como um polvo de 1000 tentáculos que estão tomando as instituições, e quando ele fala em tomada das instituições, não são só as instituições assim governamentais que eles fizeram, são empresas, são ONGs, são universidades, imprensa, igrejas também. Então a gente precisa chamar atenção nisso, por quê? Porque essa é uma questão importante, porque o que eles estão fazendo, quando a gente estuda o globalismo, só para encerrar, o que a gente observa, tá? O que eles estão fazendo é assim, quando a gente estuda o globalismo, a gente tem que saber que eles se constituíram, esses magnatas, e agem, esses plutocratas que estão, repito, eles são não eleitos, agem acima das nações, acima das constituições do mundo, não tem tribunal para eles, tá? E eles estão impondo uma agenda de uma distopia panóptica. Depois pesquisem para ver o que é panóptico, tá? Porque é orwelliana, essa realidade panóptica, tá certo? E o que nós, católicos, exortamos ao nosso clero é que estude o fenômeno. Estude o fenômeno. Por quê? Porque se essa agenda, que é maligna, esse é o objetivo certo, for concretizada como eles pretendem, eles vão solapar, pelo menos isso não vai acontecer, pela fé sabemos disso, mas o alvo é solapar ainda mais o cristianismo e ainda mais a autêntica catolicidade. Então a gente está chamando atenção a isso, tá? No sentido de que é preciso que faça um aprofundamento disso, para que se entenda, tá certo?
esse fenômeno que está. E a aceitação da Agenda 2030 é a aceitação de uma agenda anticristã, profunda. Então, é isso que a gente está, é uma agenda antinatural, desumana e anticristã. Estamos chamando a atenção, nós não estamos aqui atacando a ABC-DOE, nós estamos pedindo para que, assim como no século IV, Santo Agostinho teve a lucidez, a coragem, está errado o aranismo, isso não tem nada a ver com a catolicidade, isso está comprometendo a sã doutrina, assim também o globalismo hoje. Então, gente, para concluir, tá? Eu quero dizer o seguinte, a devastação que eles estão fazendo, estão aí para todo mundo ver. Se a gente fizer uma lista dos seus objetivos, não necessariamente em ordem de prioridade, mas é porque eles estão fazendo assim, como diz Peter Koenig, eles estão fazendo, em termos de civilização, uma demolição simultânea. Uma demolição simultânea, porque eles têm uma distopia que é assim, sabe? A sociedade, o que o Klaus Schwab quer, por exemplo, para o mundo, tem nada de cristão. É solapar a liberdade das pessoas, a dignidade das pessoas, sabe? É complicadíssimo. É uma proposta que está ali no bojo, como eu falei, malthusiana, de depopulação, de diversas formas. Pega aí o que Bill Gates está fazendo, o que os Rockefeller estão fazendo, Fundação Ford, entendeu? Eu sugiro aqui um livro do Edwin Black, chamado A Guerra contra os Fracos. Eu, quando eu li A Guerra contra os Fracos, quando eu li a primeira vez, é um catatal, mas tem tradução aqui no Brasil, editora Girato, é um catatal. Quando eu li aquele livro, falei, entendi o que esses caras querem fazer. A guerra, até que o título é A Guerra contra os Fracos, o que lembra aquilo que o Papa João Paulo II colocou na encíclica Evangelium Vitae, né? A guerra contra os débeis, tá? A questão do aborto, esse holocausto silencioso, porque na ponta é aborto, na outra, eutanásia. Entendeu? Porque se você pegar a Agenda 2030 a fundo, essa questão do controle não é uma sociedade para todos, é uma sociedade para alguns. E os que não se adaptarem a essa digitalização global, que não se adaptarem a essa distopia, que aí está essa sociedade tecnotrônica, o que faz? Para eles, descarta. É desse jeito, é o descarte. Só que o problema todo nessa agenda é o seguinte, que durante o século XX, esse descarte, ele foi assim, meio que, sabe, eles foram descartando, mas assim, sabe, não foi muito escancarado. Só que agora, se a Agenda 2030 for consolidada, será escancarado o descarte. Será escancarado, impiedoso, porque não tem piedade cristã nenhuma. Não tem compaixão, não tem solidariedade. E, por exemplo, essa questão do passaporte biométrico, por exemplo, é um primeiro passo para essa questão do controle, entendeu? Não tem o algoritmo, o Big Data, não tem compaixão. Então, por isso que é profundamente desumano. Se vocês pegarem, por exemplo, o Harari é um dos ideólogos, um dos pensadores, um dos escritores badaladíssimos pelo Fórum Econômico Mundial. Terrível a obra dele. Terrível. Ele tem um livro, por exemplo, chama-se 21 lições para o século XXI, que ele defende no livro, defende claramente por conta da inteligência artificial, da robótica, da biotecnologia e das intervenções que eles já estão fazendo, etc, e transhumanismo, ele defende no livro dele claramente o fim do livre-arbítrio. Tá? Ele defende claramente. Ele defende claramente, abertamente, o fim do livre-arbítrio das pessoas. O Harari. Claro, escancarado, não é uma coisa sutil, é claramente, ele argumenta. Ele argumenta isso no livro dele. É um livro terrível, o livro do Harari, entendeu? E eu sou um pensador cristão que quando pego um livro desse, é o contrário de tudo que eu penso. Se eu fosse fazer um debate com o Harari, eu sou antítese do Harari, entendeu? Então isso é uma coisa muito importante. Vejam bem, eles pensam assim, essa questão da depopulação. Menos pessoas, menos comedores inúteis de alimentos. Porque eles veem assim dessa forma.
e menos consumidores de recursos, que eles dizem que são escassos e não renováveis. Mentira! Mentira, é uma falácia. Essa coisa de menos população, entendeu? Mais preservação ambiental, falácia. Ou menos população, menos poluição, falácia. Entendeu? São estratégias de depopulação. E por aí afora. Então, você pega, por exemplo, como eu falei para vocês, agora uma outra coisa aqui, rapidamente aqui, que é importante entender, esses que estão por trás da ONU, porque a ONU é agente executiva, por isso que eu sou, do ponto de vista político, defensor da saída do Brasil da ONU. Sou defensor. Aí muita gente fala assim, nossa, não sei o quê, aquela coisa toda, e como é que vai ser o comércio com o mundo? Não tem nada a ver com o comércio com o mundo. E não é só eu que estou falando, na Austrália você tem já um parlamentar, um senador australiano defendendo a saída da Austrália da ONU depois do horror que eles fizeram na Austrália durante a pandemia. Do horror que foi o que aconteceu na Austrália, de abusos contra as pessoas na Austrália, das medidas abusivas. Você tem outros países também que já estão trabalhando nessa linha. Agora mesmo, recentemente, eles quiseram impor um tratado pandêmico aí, internacional, aquela coisa toda, várias nações rechaçaram, inclusive o Brasil. Eu sou a favor, inclusive do ponto de vista político, no Congresso Nacional, tá? Eu, se estiver lá e tiver meios de agir nesse sentido, vou trabalhar nesse sentido. Mas não é trabalhar no sentido hipotético, é apresentar os argumentos convincentes, mostrar, tá, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, tá certo? Que eles não promovem o desenvolvimento das nações, pelo contrário, impedem o desenvolvimento das nações e por aí afora. Por exemplo, sim, por alto, você tem aquela coisa assim, que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, você não tem um mercado interno forte, por exemplo, um estímulo, um fomento ao mercado interno. O nosso melhor peixe, por exemplo, dá um exemplo simples, um de cabeça, vai para fora. Nosso melhor peixe, que é altamente nutritivo, vai para fora. É mercado externo, não interno. E por aí fora. Tem várias coisas nesse sentido. Então eu sou um defensor, sim, da saída do Brasil da ONU, de todas as suas agências, porque é um povo com os 1000 tentáculos, com uma agenda dessa natureza de estrangulamento, de asfixia das nações. E eles estão de olho na Amazônia. Há muito tempo eles estão de olho na Amazônia, com essa história de patrimônio da humanidade, tá? Que esse é o argumento, tá? Usa a mídia para fazer todo esse escarcéu, e eles têm já o projeto do Corredor AAA, que é aquela coisa da internacionalização da Amazônia, e na oportunidade eles querem e vão querer criar uma situação, a exemplo que já está acontecendo na Ucrânia, de vir aqui tomar a Amazônia no Brasil com essa falácia de patrimônio da humanidade, e por aí afora. E pode criar uma situação difícil para o Brasil, porque ali estão grandes recursos hídricos, naturais que nós temos, etc, etc. Com essa ideia de que não, sabe, é um bem de toda a humanidade, aquela coisa toda que é falaciosa, porque aí o que está em jogo é o controle dos recursos naturais, são os pontos, os objetivos, e cada objetivo desse, como eu falei da Agenda 2030, são eufemismos para controles estratégicos. Então, para concluir aqui, vocês vejam que a gente está vendo é o seguinte, sobre essas grandes fundações bilionárias. Vejam bem, sobre essas grandes fundações que estão por trás da ONU. O que nós estamos vendo? Agora, presta atenção nisso, que é muito importante também. Transferência de ativos dos escalões inferior e médio para o topo. É assim que eles estão sugando, secando e destruindo a classe média. Por que eles estão querendo com essa renda básica universal? Exatamente isso. Eles estão abrindo um fosso entre ricos e pobres. Não é uma sociedade para todos, mas para alguns. E aí tem aquele componente darwinista, os mais capazes, os mais aptos, os mais corrompidos, né? os que acatam mais esta lógica. Aqueles que acatam essa lógica, a ascendência lógica do maligno. Então, eles estão destruindo a classe média. Eu trouxe aqui um livro, foi publicado na França, tá? Do Christopher Guilluy, tá? Que fala sobre isso. Pode procurar O Fim da Classe Média, Christopher Guilluy, tá? Que ele fala o que está acontecendo hoje na França. Transferindo ativos
dos escalões inferiores em média para o topo, a elite de bilionários. Aí eu fiz uma lista, eu tenho aqui uma lista de mais ou menos 1.000 bilionários hoje listados, indivíduos à frente de grandes fundações bilionárias, empresas, bem como finanças corporativas. E quem são essas maiores que hoje, esses que são os promotores da agenda do poder global? Porque a agenda ela é elaborada ali pela ONU, mas vem da onde? Vem da onde? Quem que está impondo? São essas grandes fundações bilionárias e hoje, BlackRock. Tem que dar nome aos bois, não adianta ficar assim passando pano. BlackRock, Vanguard, State Street Corporation e outros, também Fidelity Investments, Citibank, Bank of America e muitos outros. Só para vocês terem uma ideia, a BlackRock, Vanguard e State Street Corporation, só esses três primeiros, só essas três empresas, só essas três estão hoje interligadas como acionistas e podem atuar como um só, controlando cerca de 25 trilhões de dólares em todo o mundo, o que lhes confere um poder, um superpoder de alavancagem muito superior a 100 trilhões de dólares, comparado ao PIB mundial de cerca de 90 trilhões de dólares. Por isso que eles estão acima das nações do mundo. Por isso que os nossos judiciários estão de joelhos para eles. O nosso STF está de joelhos para essas grandes nações bilionárias, com uma agenda que atenta contra a soberania do nosso país. É por isso. E os nossos políticos coniventes, flácidos, homens geleias que estão, se corrompem facilmente por esse, sabe? Por Vanguard, BlackRock e tudo mais, mídia e tudo mais. Então é isso que está acontecendo. O patrimônio deles hoje, e quando você estuda a história do Rockefeller, por exemplo, quando você lê a Guerra contra os Fracos, ou quando você lê o Edmund Black, ou tantos outros, o Charles Morris, como é que ele chegou àquela fortuna exorbitante? Só tem um jeito, lesando terceiros e liquidando adversários. Por isso a amoralidade, por isso solaparam a moral cristã, lesando terceiros e liquidando adversários. Que tudo isso vem lá, como eu falei, século XIV, quando eles flexibilizaram e aceitaram a prática da usura. Com aquele pensamento que depois, no final do século XIX, começo do século XX, vai vir, não basta ganhar dinheiro, é preciso lucrar cada vez mais e constantemente, que é a lógica do Google. Eu teria sobre o Google 10 horas de conversa, tá? Para finalizar, por isso que eles querem a digitalização de tudo, conectando tudo com todos, a tal conectividade que eles tanto falam, propiciada pelas inovações. Nossa, os documentos deles só aparece essa palavra, inovações tecnológicas, que estão ajudando-os, essas inovações tecnológicas estão ajudando-os a fazerem essa teia, os tentáculos do polvo, do megapolvo, que enredou todas as nações do mundo nos tentáculos deles. E agora, presta atenção também nisso, também, que há estudos técnicos e acadêmicos de alto nível falando sobre isso. E agora, com o mega poderoso 5G e também o 6G de ondas curtas, depois eles vão vir com o 6G. E o que a gente precisa saber, presta atenção nisso, é que com a tecnologia 5G e o 6G e tudo mais, o que eles querem com isso? Com a digitalização total, através dessas ondas eletromagnéticas, isso é coisa do Klaus Schwab também, eles querem porque tecnicamente eles acham que já podem acessar os nossos cérebros. Então isso que está por trás disso também. Este é o sonho de Klaus Schwab. Isso aí inclui passaporte biométrico, digitais em todo o mundo, geridos através de QR Code ou similar, com capacidade de armazenamento de informação praticamente ilimitada, que é o que o Google começou a fazer e lucrou muito com isso. Existe um livro da Shoshana Zuboff, que título Capitalismo de Vigilância. Ela mostra naquele livro o que o Google
Facebook, Apple, Amazon e tudo mais já estão fazendo este poder instrumentário que não tem quem ponha freio. Porque eles estão blindados pela mídia e os judiciários em todos os níveis. O judiciário vem, mete a caneta, multa, prende quem questionar a agenda deles. Isso já está acontecendo, como vimos que aconteceu durante a pandemia. E eles usam a ONU como agente executivo desta agenda, que é o que eu tenho falado aqui sobre os aspectos do globalismo. Bom, eu teria muito mais o que dizer, mas mais um último ponto aqui. Então é assim, só para vocês entenderem, para deixar um pouquinho mais claro, a digitalização pode, como primeiro passo, incluir um chip sob a pele em cada cidadão sobrevivente. Hoje, por exemplo, isso já está sendo praticado, por voluntários em alguns países nórdicos, como a Suécia, a Dinamarca, armazenando e monitorando todas as informações de cada pessoa, inclusive registros de saúde, contas bancárias, com quem você fala, para onde você viaja, onde e o que você compra, etc, etc, etc. É difícil entender o que eles pretendem com isso, o que está oculto por trás disso, o nível de controle que eles vão ter sobre tudo e todos, com esta obsessão de fazer o que quiserem com tudo e todos, e os nossos políticos e os nossos judiciários achando tudo isso lindo e maravilhoso. E mais, provavelmente vai ser aí uma impressão digital eletrônica na forma ou capacidade de um QR Code, ou seu sucessor, que está enraizando em nossos corpos através de um campo eletromagnético que está sendo colocado. Ó, isso aqui eu não vou nem falar. Não vou nem falar porque o YouTube derruba o canal, não derruba nem a exposição, mas só não vou citar. E outras coisas mais, com os pretextos já conhecidos. E é uma atrás da outra, como a gente está vendo, porque eles se acham espertos, eles se acham os experts, etc, etc. Tomaram as instituições e é o povo com esses tentáculos fazendo o que está fazendo, etc, etc, etc. Então, meus amigos, para concluir aqui sobre os seus 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, é isso que nós estamos vendo e nós temos feito um trabalho, eu quero deixar aqui mais uma vez para vocês, no nosso canal no YouTube, várias lives com 1 hora, 1 hora e meia, algumas com 2 horas, sobre cada um desses pontos, desses objetivos, que está por trás, que está oculto, com referências bibliográficas, literatura acadêmica, etc., para reflexão. E a pergunta final que a gente deve fazer em meio a tudo isso é o seguinte: como cristão, como católicos que somos, de que lado estamos? Então é preciso que haja um aprofundamento, um estudo cada vez maior sobre essa problemática, além do diagnóstico da situação, e lá nos campos decisórios, tá? Fazer frente a isso. É preciso pôr freio a isso. É preciso pôr freio a esta híbris. Híbris é uma imagem da mitologia grega, que a híbris era aquilo que passou do limite. Passou do limite. Então nós não estamos sendo governados hoje, tá? Pelos nossos governantes. Nós estamos sendo governados por não eleitos, que estão acima de nações, acima da Constituição do mundo, impondo uma agenda com essa distopia tecnocrônica que ninguém perguntou para você se você está de acordo ou não. E o nosso pensamento, inclusive, está de acordo com as medidas restritivas que eles vão impor, cotas, com essa questão do carbono e tantas outras coisas mais, a questão do consumo de alimentos e tantas coisas mais. Então quer dizer, peraí, como é que nós vamos reagir a isto? Como cidadãos e como cristãos. E os parlamentos ainda, tá? É o espaço para pôr freio a isso. Ainda, para pôr freio a isso. Porque o projeto deles é o lucro e controle de tudo e todos nesse processo. E aí a gente tem os relatórios deles, de todas as fundações, mostrando exatamente aonde eles querem chegar. E por isso que nós, dizemos
temos dito não retumbante a essa distopia da agenda do poder global. Por quê? Porque defendemos a vida, a liberdade das pessoas, a dignidade de cada um. E o nosso posicionamento crítico à agenda do globalismo, veja bem, o nosso posicionamento crítico eu vou deixar bem claro isso, é em relação à imposição da agenda. Porque são muitas bizarrices que estão na agenda. Mas se você quer, tudo bem, problema seu, é opção, decisão sua. Falei no começo da nossa exposição, cada um de nós temos que fazer uma decisão, ou estar com Deus ou contra Deus, ou estar com Ele ou não estar com Ele. Ora, mas a questão dos globalistas é o seguinte, eles vão impor. Eles vão impor eles querem isso, impor de uma tal forma que as pessoas vão ficar sem opção. E os que não concordarem com a agenda vão ter restrições, tá? Que vai ficar mais difícil. Então, o que acontece? A gente tem que defender o que está em jogo aí? A liberdade. A liberdade. Aí você pega Santo Agostinho, livre-arbítrio, a liberdade. O próprio Harari, nesse livro que eu citei dele, argumenta pelo fim do livre-arbítrio. E então, como cristão, eu faço contra-argumento disso. Eu sou um defensor do livre-arbítrio, um defensor da liberdade, porque é com a liberdade que nós temos que fazer a decisão fundamental, que está em jogo a nossa própria salvação, de que estar com Deus. Nesse campo de batalha, né, que nós estamos, nós temos que ter um lado, um posicionamento. Então esse que é o ponto fundamental. Então é com a liberdade que nós podemos fazer a adesão consciente àquilo que amamos. E nós amamos a Deus, sabemos que Ele é o Senhor da vida, e a exemplo do que próprio Jesus disse aos seus discípulos, tantas e tantas vezes, não tenham medo. E a nossa resposta a tudo isso, repito, é aquilo que está lá, agora eu vou acertar, no Deuteronômio. Escolhe, pois, a vida. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Coragem.